A paz do Senhor Jesus, que alegria poder ler a palavra de Deus com você. Nós estamos lendo o Sermão do Monte, o sermão mais conhecido do nosso Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 6. Aqui o nosso Senhor Jesus ensina que a nossa devoção a Deus, a nossa prática religiosa, ela não tem que ser feita para agradar os homens ou para autopromoção, ela tem que ser feita para agradar a Deus. Mateus capítulo 6 diz assim: Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu pai que vê o que é feito em segredo recompensará. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoares as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu Pai que vem em secreto. Seu Pai que vem em secreto recompensará. Amém. Aqui Jesus fala da nossa devoção a Deus, da nossa prática religiosa. A palavra de Deus nos ensina que devemos ajudar os necessitados. E Jesus disse: não volte as costas àquele que te pede emprestado. Então, o bom cristão é aquele que ajuda os necessitados. Amém? Então, nós devemos sim ajudar as pessoas. A oração, nós devemos orar todo o tempo. O apóstolo Paulo fala: orai sem cessar. Uma tradição cristã diz que Tiago, irmão do Senhor Jesus, que se tornou líder da igreja em Jerusalém, ele tinha o joelho todo calejado de tanto que ele orava de joelhos a Deus. Então, o cristão, ele ora, nós devemos orar. E muitas vezes também podemos até jejuar. Jejuar é quando você renuncia a algo que é prazeroso, né? Para se dedicar a Deus. Você renuncia à alimentação por um período, pode até, né, nos deixar de ter relação sexual. Paulo fala que se alguém quer se dedicar à oração e é casado, tem que fazer isso com consentimento do seu esposo, da sua esposa, para que não coloque o seu esposo, a sua esposa em tentação e o exponha à tentação de pecar, né? Mas você abdica, abre mão, né, de algo, da alimentação principalmente, para se dedicar à oração. Então, muitas vezes o cristão pratica essas coisas. Os fariseus, que era um grupo religioso que Jesus criticou muito, também praticavam o jejum. Na parábola do fariseu e do publicano, o fariseu afirmou que jejuava 2 vezes por semana.
Agora, o que o nosso Senhor Jesus está criticando aqui é que essas práticas não devem ser feitas para os homens ver. Você não vai à igreja para o pastor ver, você não vai à igreja para dizer às outras pessoas que você é melhor, que você é mais santo, que você é mais consagrado. Você não fica orando na frente das pessoas para que elas possam achar que você é uma pessoa misericordiosa, uma pessoa temente a Deus. Não, você faz isso para Deus. Muitas vezes, meus queridos irmãos, nós fazemos a coisa certa com a motivação errada e aí não agrada a Deus. Davi, quando ele pecou, ele percebeu que não adiantava dar oferta. E ele diz o seguinte: Senhor, se tu quisesses bois, eu daria, mas tu quer um coração arrependido. Então não adiantava a oferta se ele estava em pecado e não estava arrependido pelo seu pecado. É um erro a pessoa achar que pode comprar o perdão de Deus com uma oferta, com um dízimo. Não. E não que você não tenha que ser ofertante, mas a oferta não pode ser com a intenção de comprar o perdão. A oferta pode ser uma gratidão pelo perdão recebido. Amém? Por exemplo, um filho pode lavar o carro do pai porque ele quer sair no carro à noite. E um outro pode lavar o carro por amor. O que lavou por amor, ele fez pela motivação correta. Então, quando você ajuda os pobres para agradar a Deus, você não sai anunciando. Porque tem gente que ajuda os pobres porque quer ser vereador, quer ganhar voto. Então, ele vai ter o seu galardão no dia da eleição. Agora, quando você faz para Deus, você vai ter o seu galardão, a sua recompensa das mãos do nosso Deus. E aqui o Senhor também fala da oração. A oração é muito importante na nossa vida. E ele fala de alguns erros que as pessoas cometem na oração. Muitas vezes acham que ficar repetindo alguma coisa, ela vai ser ouvida. Então o Senhor fala, não use de vã repetição. O Senhor também nos ensina que nós não podemos orar com ódio no coração, nós não podemos orar sem perdoar as pessoas, pedir o perdão sem conceder o perdão. E quando você não concede o perdão, Deus retém o seu perdão. Essa oração do Pai Nosso, ela não é uma oração para ser repetida, ela é um modelo. Deus nos deu um modelo, o Senhor Jesus nos deu um modelo. Então você veja que primeiro você se coloca a serviço do reino, primeiro você engrandece o nome do Senhor, você diz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Você honra o nome de Deus, você fala que você quer o reino, você fala que você quer a vontade de Deus na sua vida e no mundo. Então, primeiro nós glorificamos a Deus, a vontade de Deus ela é soberana. Depois nós pedimos o pão da nossa necessidade. Peça aquilo que você necessita. Senhor, tem misericórdia de mim, eu necessito de um emprego. Senhor, eu peço que você converta o coração do meu filho, abençoe meu marido. Peça, irmãos, peça. O Senhor é generoso. Você deve se animar a pedir a Deus, porque Ele é generoso. Uma vez eu vi um homem dando uma entrevista na televisão e ele falou que o patrão dele não era uma pessoa que concedia nada a ninguém, então as pessoas não tinham coragem de pedir as coisas para ele. Né? Ele falou assim, a única coisa que ele dava era pinga, né? Mas se você pedisse alguma outra coisa, ele não dava. O nosso Deus não é assim, ele é generoso àqueles que recorrem a ele, que fazem um pedido a ele. Então faça um pedido a Deus, peça o perdão dos seus pecados e vamos agradar a Deus, né? Não vamos ser religiosos que estão preocupados em aparecer aos homens. Nós temos que verdadeiramente ser piedosos, verdadeiramente ser devoto a Deus e buscar fazer isso diante de Deus e não diante dos homens. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. É momento de confiarmos em Deus. Se você tem estado temeroso com todas as situações que têm acontecido, aqui no estado de São Paulo voltamos à fase vermelha. Outros estados eu não sei, né? Mas mesmo assim, essa enfermidade tem nos deixado aflitos e vamos então lançar sobre Deus a nossa ansiedade. Feche seus olhos e ore comigo. Senhor, temos vivido tempos difíceis. Colocamos sobre Ti nossos problemas, nossas ansiedades. Venha cuidar de nós, venha garantir o nosso sustento. Ensina-nos a buscar o Teu reino em primeiro lugar, nos livra de toda enfermidade. Perdoa cada irmão
nos faça nova criatura, purifique nossos olhos, nosso coração, e que a nossa devoção seja dirigida a Ti, Pai, que a nossa fé seja uma fé dirigida a Deus, e que possamos, Pai, verdadeiramente ser misericordiosos, que possamos verdadeiramente alcançar uma recompensa de Ti, Senhor, é o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, um abraço, até semana que vem, se Deus assim permitir.